Olá, começa agora mais um programa Em Pauta, uma produção em parceria das TV Unesp, TVs Câmaras de Bauru e Botucatu, um programa regional que discute os temas relevantes aqui da nossa sociedade. No nosso programa de hoje, nós vamos discutir o Cerrado Paulista, importante bioma e suas consequências que ganha relevância, sobretudo neste momento, em relação à questão da crise hídrica e sua função no ecossistema aqui no Em Pauta. Os nossos convidados desta edição são o ex-prefeito de Bauru por 2 gestões, ex-secretário do Meio Ambiente do município, Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, atualmente deputado federal e ex-presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Federal, autor de vários projetos nesse segmento, e também o professor Osmar Cavassan. Ele é mestre em Biologia Vegetal pela Unesp, doutor em Ecologia pela Universidade de Campinas. Muito obrigada pela participação de vocês conosco hoje. E eu já começo fazendo uma primeira pergunta ao deputado Rodrigo Agostinho. Deputado, o Cerrado ele é apontado como um dos mais importantes biomas no país. E eu gostaria que o senhor falasse de uma forma bem geral por que ele é tão importante e qual é a situação hoje diante da cobertura vegetal real no estado e no país. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar dividindo essa entrevista com o professor Dr. Osmar Cavassan. Bem, essa é uma pergunta que acho que o professor deveria estar respondendo, não eu, mas de maneira muito clara. O Cerrado é a savana mais rica em biodiversidade do mundo. A gente olha para aqueles documentários, né? Muitas pessoas cresceram assistindo aqueles documentários sobre a África, e as pessoas olham para aquela savana e acham que ali tem grande biodiversidade, mas é que ali a gente ainda tem a mastofauna, a gente tem os grandes mamíferos ali na África. No caso específico do Cerrado, o Cerrado perdeu essa grande mastofauna que tinha, né? Com exceção ainda da onça, da anta, dos porcos do mato, do tatu canastra. De maneira geral, o Cerrado brasileiro perdeu aquela mastofauna, mas a biodiversidade de plantas não tem igual, a biodiversidade de insetos não tem igual. Nós temos áreas de cerrado que a biodiversidade é maior do que áreas florestais de dentro do próprio Brasil. Então, primeiro, é essa grande biodiversidade, né? É uma vegetação adaptada ao clima que vai ser recorrente para as regiões tropicais do mundo. O que é isso? Muitas áreas no Brasil que hoje são florestas, a vegetação não vai tolerar as mudanças climáticas que nós vamos ter daqui para frente. Já o Cerrado e a Caatinga, que também é um outro ambiente savânico, isso não quer dizer que não tenha floresta dentro do Cerrado, são áreas que são mais adaptadas a um solo diferente, a um outro regime de pluviosidade, a períodos mais longos com baixa pluviosidade. Então, o Cerrado é uma vegetação resiliente, é uma vegetação extremamente importante. Como é que está, né? Só para você ter uma ideia, o Cerrado no Brasil ocupava 23%. Nós temos hoje, dentro do Cerrado brasileiro, 88 milhões de hectares de agropecuária. Nós perdemos nos últimos 30 anos 82 milhões de hectares de vegetação nativa no Brasil. E a maior parte dessa perda, infelizmente, foi no Cerrado. A gente tem dados que apontam aí que pelo menos metade, nós perdemos pelo menos metade do Cerrado brasileiro. Acontece que daquele Cerrado que sobrou, a gente também já perdeu muita biodiversidade. Então nós temos áreas onde a gente tem Cerrado, mas é um Cerrado extremamente empobrecido. Uma boa parte do Cerrado do interior do estado de São Paulo é um Cerrado extremamente empobrecido, porque nós estamos falando em anos e anos aí, enfim, de intensas caçadas, de fogo sendo realizado na época errada, de práticas agrícolas muito nocivas, de uma intensa fragmentação florestal. Então, o Cerrado não está numa situação nem um pouco confortável. O que a gente tem de maneira geral no Brasil são pequenas ilhas de cerrado, às vezes até algumas um pouco maiores, né? Porque toda propriedade tem que manter pelo menos 20% de vegetação nativa, então cada propriedade deixa 20%. Essas pequenas ilhas, se você não tiver conexão entre elas, que normalmente se daria pelas margens dos rios, a genética vai empobrecendo, ela vai perdendo fauna, essa fauna presta serviços ambientais importantes, como polinização, como dispersão de sementes, e essas áreas vão se empobrecendo. Então, assim, a situação do Cerrado realmente é uma situação complicada.
o que fez com que o Cerrado entrasse na lista dos hotspots, que são as áreas mais ameaçadas do planeta. A nossa condição, professor Osmar, ela está em que pé em relação às outras regiões do país? O estado de São Paulo, a região sudeste nossa aqui, ela tem mais preservação ou ela está mais ameaçada se comparar com o restante do país? Eu cumprimento a todos também, agradeço o convite, é um prazer participar desse programa, junto com o Rodrigo, com o Nelson, com a Adriana. O Cerrado Paulista, ele, na sua composição original, ele ocupava principalmente o interior do estado. O Cerrado Paulista é uma extensão do Cerrado do Triângulo Mineiro. A similaridade do Cerrado Paulista, com os fragmentos remanescentes, com o Cerrado da região de Uberlândia e Uberaba, é muito alta, bem maior do que o Cerrado, por exemplo, que existe no entorno de Três Lagoas. Esse Cerrado, através de Minas, ele é uma expansão, na realidade, da área core, que existe no interior do Brasil. E com uma situação muito interessante, porque ele está localizado na região limítrofe da zona tropical. Então, embora seja uma vegetação predominantemente tropical, a sua porção mais meridional, mais ao sul, ela eventualmente sofre temperaturas menores no inverno, eventualmente geadas. Então, ele tem uma composição de espécies adaptada a essas condições que não existem no Brasil Central. Então, ele se torna, por conta dessas características, uma porção desta savana brasileira que tem uma característica própria em relação às demais áreas do Cerrado de menor latitude. No estado de São Paulo, acreditava-se que esse cerrado que vem pela linha de Cuesta, ocupando parte da depressão periférica paulista, chegando no Planalto Ocidental Paulista, onde localiza-se Bauru, por exemplo, ele começa ali em Botucatu, no alto da Cuesta, ele apresenta, ao longo de toda essa área, que estimava-se fosse de 21% a 25% da superfície do estado de São Paulo, ele apresentava diferentes fisionomias, desde formações campestres abertas, como algumas que ainda existem na região de Tirapina, sendo que aqui em Bauru predomina uma formação de cerrado mais florestal, que nós chamamos popularmente de cerradão, que se prolonga mais a oeste, chegando próximo à região de Assis. O cerradão de Assis é muito parecido, muito similar com o cerradão de Bauru. Então, há uma diversidade de fisionomias no estado de São Paulo, e essa diversidade de fisionomia está associada a uma diversidade de composições de espécies, principalmente espécies vegetais que são adaptadas a diferentes condições. A que atribuir essas diferentes fisionomias? Principalmente a variação do solo. Os solos mais arenosos, mais profundos, com alta permeabilidade, como tem a região de Tirapina, predominam formações abertas, os campos cerrados. Solos com uma composição de química diferente, que se aproxima dos solos das matas. Nós vamos encontrar as formações mais densas, mais florestais, o cerradão. Bom, essa alta diversidade de ambientes associada a uma alta diversidade de espécies é uma riqueza muito grande. Por quê? Nos cerrados, e quando nós falamos cerrado, o que nós entendemos de cerrado? Depende da nossa abordagem. Então, por exemplo, eu posso falar a vegetação do cerrado quando eu estou me referindo às plantas do cerrado. Assim como eu falar a fauna do cerrado, eu estou me referindo aos animais do cerrado. Mas há um termo muito interessante que é estudado em ecologia, que é ecossistemas de cerrado. O que é um ecossistema? É uma abstração, na realidade. É quando nós estudamos o cerrado, ou com outros biomas, consideramos as interações existentes entre as plantas, os animais e os componentes físicos, solo e clima. Então, essa alta interação leva a um equilíbrio, leva a uma série de situações que se quebradas, podem causar consequências, muitas delas não desejáveis até para a vida humana. O Rodrigo já adiantou ali uma das consequências.
É na vegetação nativa de mata e cerrado que nós encontramos espécies, porque quando nós falamos de fauna, a gente tende a associar massofauna, a associar animais grandes, mamíferos ou aves, mas há uma fauna de insetos, por exemplo, e de micro-organismos, muito importante, tão importante quanto os bichos grandes. Então, por exemplo, a polinização, inclusive das plantas cultivadas, ela é feita por animais que buscam alimento, que nidificam em épocas de não de produção agrícola, nos ambientes de cerrado. Então, a redução da vegetação do cerrado reduz o ambiente para essas espécies, que vai reduzir os agentes polinizadores das plantas cultivadas. Então, aumentar a produtividade agrícola requer a manutenção desses fragmentos de vegetação nativa. Só para completar a informação, aqueles 21% ou 25% da superfície do estado de São Paulo coberto de cerrado, acredito que hoje esteja reduzido a 1%. Então, o que sobrou é muito pouco. Rodrigo, se essa dimensão complementada pelo professor Osmar tem hoje como referencial 1%, para a gente ir prosseguindo aqui nessa compreensão, como que você vê, além dessa função de polinização e outras que vocês já citaram, em específico uma preocupação mais imediatista, talvez, mas não menos importante, da função de recarga do aquífero e dessa fragmentação que você citou dentro do que tem disponível hoje de vegetação do Cerrado? No estado de São Paulo, o Cerrado é um ecossistema, um bioma, enfim. Esse é um tema que daria uma discussão enorme em relação a isso, mas a vegetação de Cerrado no estado de São Paulo é algo extremamente ameaçado. Extremamente ameaçado. O que sobrou, normalmente estão no entorno de cidades, são áreas que, por algum motivo, acabaram não sendo exploradas. Nós teremos daqui para frente profundas mudanças no clima, essas mudanças já estão acontecendo e não necessariamente essas espécies que estão dentro desses fragmentos vão conseguir se manter, porque a maior parte são fragmentos extremamente pequenos, né? Então a situação é uma situação realmente muito delicada, nós estamos falando de 1%. Quando teve a aprovação da Lei do Cerrado, em 2009, foi justamente para colocar um freio num processo que estava tendo. A gente chegava a perder 30 mil hectares de cerrado num ano, nós chegamos a perder no estado de São Paulo. Então, estava um processo de desmatamento muito intenso, né? Começou lá atrás com o café, depois as pastagens, a cana, liquidou com o que tinha de cerrado. Algumas regiões de cerrado, as propriedades desmataram 100% das propriedades. O cerrado não é uma vegetação que você pode ir lá e replantar. As pessoas acham que é só ir lá, plantar umas árvorezinhas do cerrado. Não vai dar certo, porque não é assim que funciona. Então, é uma vegetação que, se você quiser restaurar, vai ser muito difícil, vai ser muito trabalhoso, né? E a situação é uma situação realmente muito delicada. Estima-se que a gente ainda vai perder, mesmo com a lei do cerrado, a gente ainda vai perder metade do que a gente tem hoje de cerrado, né, dentro do estado de São Paulo. Então, o que vai sobrar são as grandes ilhas que conseguiram aí se transformar em unidades de conservação, e mesmo essas áreas vai ter que ter manejo, vai ter que ter translocação de espécies, vai ter que ter uma série de situações. Então, assim, a situação do Cerrado de São Paulo não é uma situação nem um pouco confortável, né? Isso vale para as principais cidades que têm cerrado no estado, né? Que a gente está falando de Bauru e Botucatu. Botucatu tem uma ilha fantástica de vegetação de cerrado, que é completamente diferente do Cerrado de Bauru, que é a vegetação que tem na Floresta Estadual de Botucatu, que é um campo. É um campo riquíssimo, riquíssimo de espécies, e que as pessoas não valorizam, porque não tem árvore, né? Então as pessoas não dão o valor para as vegetações campestres. A situação do campo é muito pior, né? O Nelson lembrou a questão do aquífero. As pessoas querem soluções mágicas, por exemplo, para o problema da água. Quase todas as cidades nasceram nas margens de um rio, de um lago, para fornecer a água. Bauru nasceu do lado de 2 córregos. O rio Bauru de um lado e o rio Batalha do outro. São 2 córregos bem pequenos, não é? Então não tem mágica. Hoje a maior parte da cidade busca água no aquífero. O aquífero também não é aquilo que se imaginava. Ele tem uma grande extensão de terra, mas ele não dá conta de continuar fornecendo água para a cidade durante muitos anos. As pessoas acham que é só espremer. Como se espremer um limão, vai sair mais água. Não vai sair mais água. Nós teremos aí nós já estamos tendo isso, mas está tendo um aprofundamento
da área de exploração do aquífero, e principalmente porque a recarga é muito lenta, a recarga não é rápida. A água que nós exploramos em Bauru, por exemplo, tem 400 mil anos de idade, não é água assim, choveu, vai ter água no aquífero. Não, a recarga é lenta e as áreas de recarga estão sendo desmatadas, ocupadas, numa velocidade cada vez mais intensa. Então, o cenário não é bonito, não é uma situação de extremismo, de alarmismo, mas é uma situação que não é nem um pouco confortável. O Cerrado tem uma importância muito grande para a gente poder manter vivo esse aquífero, a não ser que a gente decide fazer outras opções, de buscar água mais longe, buscar água no Tietê, coisas desse tipo. Adriana, só me permitir fazer uma ponte com o professor Cavassan, desse aspecto com o segundo link que a gente elaborou aqui, de pegar agora as porções, então, mais imediatas, professor. Como se sabe, tem aqui em outras localidades, mas em Bauru talvez mais acentuado como exemplificação, uma disputa pelos fragmentos urbanos. Eu falei para o senhor há alguns anos, nessa discussão mais regionalizada, e o senhor me chamou a atenção por um ponto de partida, que a gente olha o quintal de casa e não olha essa composição do ponto de vista mais territorial. Para o senhor nos ajudar a entender isso, que seria factível nessa discussão de pequenos fragmentos urbanos que estão sendo pressionados, como se sabe, para liberações de áreas irreversíveis, e esta ideia de ter uma dimensão territorial que se interligue em corredores ecológicos ou não, para ter funcionalidade do que estamos conversando. Então, Nelson, é aquela história, o pequizinho que existe no fundo do meu quintal, se eu suprimir, que falta vai fazer. Esse é um discurso recorrente, onde todos acham que é importante termos preocupação com questões ambientais, desde que não seja para modificar aquilo que eu quero fazer no meu quintal. Veja bem, os fragmentos hoje do estado de São Paulo, com extensão razoavelmente, digamos, grande em relação ao que existe, né? Porque são fragmentos pequenos já. Eles estão localizados próximos ao perímetro urbano. Se eles existem, é porque o histórico dele o protegeu. Uma delas, a principal situação, seria aquele fragmento foi transformado numa unidade de conservação. Muito bem. Se foi transformado numa unidade de conservação, mesmo aquelas unidades onde a propriedade ainda existe, né, ela não passou a ser do Estado, mas sim do proprietário, aquilo é apontado e com argumentos bastante fortes de que há um investimento grande em preservar aquele fragmento sem que ele, dono da propriedade, tenha um retorno. Quer dizer, ele está perdendo um espaço que ele poderia estar desenvolvendo uma prática qualquer com retorno econômico. Nós temos no estado, aqui em Bauru em especial, porque há um problema sério pela proximidade do perímetro urbano, uma discussão de que aquele fragmento de cerrado preservado no Jardim Botânico Municipal, na reserva da Unesp e na reserva do Instituto Lauro Souza Lima, onde está o Hospital Lauro Souza Lima, né? Aquela terra pertence à Sociedade Beneficente Enéas Carvalho Aguiar, é um fragmento que, juntando os 3 fragmentos, mais algumas áreas particulares, dá quase 400 alqueires. Que por conta dessa preservação dessas áreas, nós estamos perdendo indústrias para cidades vizinhas que não têm esse problema. Então, são argumentos fortes, são argumentos que, de repente, apelam para a questão econômica de imediato. Nós estamos deixando recolher ICMS, estamos deixando gerar emprego e vamos fazer isso no município vizinho, que eles não criaram esse problema para nós. Como resolver isso? Como discutir isso daí? Primeiro, eu desconheço um plano que tenha tido continuidade, onde se faz um plano diretor da cidade envolvendo áreas para o desenvolvimento
industrial, comercial, agrícola e assim por diante. Existem planos, sim. O problema é que esses planos eles não há uma continuidade em diferentes gestões. Não há um compromisso de se respeitar os planos ou se fazer um plano que possa ser respeitado. Há cidades, como Bauru, por exemplo, que na zona oeste, por exemplo, no noroeste, existem grandes extensões de terras improdutivas, coberto por pastagens degradadas, que poderiam servir, sim, para o desenvolvimento da área industrial e não necessariamente a área de cerrado, que existe mais na zona sudeste. O que acontece com esses pequenos fragmentos? Quer dizer, se você for analisar um piquezeiro que morreu, que tombou, ou algumas dezenas de árvores que foram suprimidas, é difícil você atribuir mudanças climáticas ou mudanças no recarga agrícola àqueles pequenos. Mas é uma redução de um tipo de vegetação onde operavam inúmeros ecossistemas. Ecossistemas dos quais nós podemos avaliar os serviços ecossistêmicos. O que é um serviço ecossistêmico? Então, por exemplo, foi citado ali, o Rodrigo falou muito bem da questão da recarga dos lençóis, dos aquíferos, lençóis subterrâneos. A característica, a morfologia das plantas de cerrado, principalmente as lenhosas, ela tem uma porção subterrânea formada de raízes e caules muito profundas. Então, uma precipitação nesses ambientes, a maior parte da água precipitada é incorporada ao solo. Então, vai compor ou recompor esses aquíferos. Mais superficiais, como o aquífero Piramboia, aqui no estado de São Paulo, o aquífero Bauru, ou mais profundos, como o aquífero Guarani, isso a longo prazo, como já foi falado, mas vai repor. Sem essa vegetação, mesmo os fragmentos pequenos, nós teríamos problemas de assoreamento, remoção do material particular do solo, deposição nos vales, comprometendo os ecossistemas ribeirinhos, provocando enchentes, alteração dos regimes dos rios. Bom, ou seja, um único ser vivo extinto, uma única espécie extinta do cerrado é um avanço na redução daqueles elementos naturais que realizam serviços ecossistêmicos dos quais nós dependemos para viver, que é a água e fauna que mantém polinização, por exemplo. Alterações climáticas. É claro que elas não são resultantes de um único processo localizado aqui no fragmento em Bauru, Botucatu, São Carlos, Araraquara, etc., mas do conjunto de alterações. As alterações climáticas, infelizmente, já são sensíveis. Nós estamos percebendo isso, embora os ambientalistas tenham alertado isso há dezenas de anos. Há muito tempo nós falamos sobre isso, que um dia elas chegariam, chegaram. E agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, tentar recuperar a curto prazo coisas que nós destruímos de uma maneira que não é fácil reverter. Como o Rodrigo falou, replantar a vegetação de cerrado, ela até é possível, mas ela é complicada, ela é cara. Não basta botar a arvorezinha no solo e ir embora, não. Os cuidados, todas as técnicas para isso é extremamente complicado e caro, e demorado. Então, por isso que nós temos que pensar não apenas nas consequências de uma derrubada de um fragmento localizado aqui ou em outra cidade, mas o conjunto das ações e o modo de entender esse cerrado de um modo total. Deputado Rodrigo, com esse olhar mais global, eu queria que o senhor trouxesse para a gente qual que é a pauta atual do Cerrado no Congresso, e aí tomando por base dois parâmetros, tanto o agronegócio, né, suas pretensões, o seu avanço, seus interesses, e também propostas de lei ou discussões que estejam acontecendo no meio político, para políticas públicas relacionadas ao bioma pela vertente ambiental sustentável, né, porque são, em princípio, dois parâmetros concorrentes aí. O senhor pode fazer uma avaliação para a gente a respeito disso? Eu coordeno um observatório dos projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados na área ambiental. A gente está monitorando hoje cerca de 1.000 projetos. Existe uma pauta positiva em relação ao Cerrado, existem propostas
tanto na Câmara quanto do Senado, para aumentar o tamanho de reserva legal do Cerrado de 20% para 35%. Tem propostas, projetos de uma lei nacional para o Cerrado. O único bioma brasileiro que tem uma lei é a Mata Atlântica, o Cerrado não tem uma lei federal sobre a sua proteção. Eu sou autor de um desses projetos. Tem projetos para aumentar unidades de conservação, mas, por outro lado, também tem muitos projetos ruins, né? Tem muitos projetos nocivos, né? Projetos que acabam com a reserva legal, que muda profundamente o Código Florestal. Tem projetos que foram aprovados recentemente, né? Criando problemas seríssimos do ponto de vista da nova lei de licenciamento ambiental. Tem projetos para reduzir unidades de conservação de cerrado, como um projeto apresentado recentemente, reduzindo o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, enfim, reduzindo bastante esse parque que é estratégico, enfim, é uma das grandes áreas que a gente tem contínua de cerrado no país. Então, assim, nós temos projetos de todo tipo, de toda sorte. O que acontece hoje é que nós ainda estamos tendo um desmatamento muito alto em áreas de cerrado. O ano passado foram 400 mil hectares que foram destruídos. A gente fica se matando aqui em Bauru por causa dos 2.000 hectares aí que sobrou na cidade. E na região do Matopiba, que é a região que envolve Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, estão derrubando extensas áreas. Essa semana mesmo entrou no nosso alerta uma área na Bahia de 25 mil hectares que está indo para o chão. Então, assim, a gente está perdendo numa velocidade muito grande a vegetação nativa, isso é assustador. E agora a reação está começando a vir de fora, uma reação de fora para dentro. A Europa não compra mais soja brasileira que venha de áreas recém-desmatadas, desmatadas há menos de 10 anos. Isso já acontece hoje, né? Então, as áreas recém-desmatadas estão servindo para abastecer outros mercados, menos o europeu. Está começando agora um processo muito intenso de rastreabilidade da carne também. As pessoas querem saber se essa carne está vindo de áreas que foram recém-desmatadas, isso vale para o Cerrado e vale para a Amazônia. Então, está tendo uma reação muito grande, porque o mundo inteiro está enfrentando a questão das mudanças climáticas, o mundo inteiro está gastando muito dinheiro para fazer a mudança de tecnologia, para a gente sair do petróleo para a energia solar, para a energia eólica, enfim, para os veículos elétricos, e alguns países como o Brasil derrubando muita floresta. O Brasil é um líder isolado, a gente, por conta desse desmatamento, a gente hoje é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa, e o Brasil vai ser pressionado a fazer alguma coisa, não é? Só para você ter uma ideia, com os produtores de soja hoje, só com os produtores de soja, nós temos hoje 4 milhões de hectares de excesso de reserva legal. Ou seja, é área acima dos 20% que, em tese, eles podem desmatar. Se a gente aceitar que isso seja derrubado, é uma perda assustadora de biodiversidade, né? Nós estamos perdendo biodiversidade em regiões que a ciência não chegou lá para estudar ainda. Né? Já tiveram expedições, já tiveram coletas, mas nós temos profundas áreas no Cerrado, principalmente do Piauí, do Maranhão, que nunca pesquisador fez coleta nessas regiões. Então, nós estamos perdendo coisas antes da gente conhecer, né? Então, é uma pena. O Cerrado é, como já disse, a maior biodiversidade do mundo, né? Não tem biodiversidade igual a do Cerrado. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando no Cerrado de 5% das espécies vivas do planeta, né? São mais de 12 mil espécies de plantas apenas. Então, é uma coisa realmente muito importante para o mundo, para a gente perder e ficar com essa discussão rasa se meia dúzia de lotes dentro do Distrito Industrial de Bauru vão poder ser usados ou não. A discussão em Bauru sobre esse tema sempre é uma discussão rasa, liderada por grupos imobiliários que querem a ocupação dessas áreas. Eles usam sempre as mesmas desculpas de meia dúzia de lotes no Distrito Industrial, quando na verdade eles querem ocupar grandes outras áreas e por isso ficam o tempo todo querendo fragilizar a legislação. Obrigada, deputado. Obrigada, professor Osmar. A gente vai encerrando assim o primeiro bloco com essa mensagem de que a gente tem que agir localmente, mas pensando globalmente, que é uma situação, o Cerrado, o meio ambiente, uma situação de vida ou não. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão no Em Pauta.